Boa tarde a todos. A paz do Senhor. Amém? Que privilégio estar aqui. Eu e você. Para podermos participar da mesa do Senhor. Esse é o segundo culto de passagem de ano. E eu tenho certeza que você vai sair daqui mais abençoado. E assim como já foi dito aqui, eu também quero agradecer ao Senhor por 2025. Eu sei que 2025 foi um ano muito difícil para todo mundo. Mas, se nós estamos aqui hoje, nesta tarde, é porque o Senhor nos preservou. O Senhor permitiu que nós tivéssemos muitas lutas, muitas batalhas. Mas se nós estamos aqui, significa que nós somos mais que vencedores. E também eu quero dizer o seguinte, que venha 2026, que seja um ano melhor do que 2025. Que Deus nos conceda paz, saúde, felicidade, para que a gente possa caminhar junto com Jesus neste barco chamado vida. Porque nós estamos aqui numa viagem. A nossa vida é uma viagem. E nessa viagem nós paramos em muitas estações. E nessas estações entram pessoas e desce pessoas. Essa viagem é a nossa vida. As estações são as pessoas que embarcam e desembarcam. Quantas pessoas desembarcaram na nossa vida esse ano? E quantas pessoas embarcaram? Amigos, parentes, colegas. Mas o Senhor nos preservou e nos trouxe até aqui. E o Senhor diz essa noite, ou essa tarde, grandes coisas estão por vir. Muitas coisas estão por vir na nossa vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Hoje eu quero utilizar uma mensagem que todos vocês já conhecem. Todos vocês já conhecem. Mas eu quero enfatizar nessa mensagem encorajamento e fé. Qual que é o título dessa mensagem que eu dei? Olhe só para Jesus. Nós precisamos olhar só para Jesus. Nós não podemos desviar o foco de Jesus. E eu quero falar nessa mensagem aqui, que é a mensagem onde que Jesus e Pedro, ele caminha sobre o mar, de 7 atitudes que fez com que Pedro andasse sobre o mar. Vamos ler? Mateus capítulo 14, do verso 22 e diante, diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, essa quarta vigília da noite é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Ou seja, Jesus orou entre 6 da tarde até as 3 ou as 6 da manhã. Ou seja, ele ficou mais de 5, 6 horas orando. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro
descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E Jesus prontamente estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Abra os nossos corações, prepara os nossos corações como uma terra fértil para receber essa palavra. Começando por mim, começando pelo meu coração. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém? Eu queria falar um pouco sobre os acontecimentos anteriores a esse evento de Jesus andando por sobre o mar. São momentos muitas vezes tristes que Jesus teve que passar, que ele teve que assimilar na vida dele. O primeiro evento foi que ele recebeu a notícia de que João Batista havia sido morto, decapitado por Herodes. E também ele recebeu a notícia de que os discípulos de João Batista já o haviam sepultado. Também Jesus, naquela tarde, antes dele despedir os discípulos para entrar no barco, Jesus se compadece da multidão e ele cura enfermos e ele faz muitos milagres. E um dos primeiros milagres que Jesus fez naquela tarde foi a primeira multiplicação de pão e peixe. E Jesus retira para o monte, porque a multidão também queria coroá-lo como rei, mas não era chegado a hora. E ele teve que mandar os discípulos embora e se afastar da multidão. Então esses foram os acontecimentos. Nesta passagem de Pedro andando sobre o mar, Pedro representa que eu, representa você e representa todos nós. Porque nas grandes dificuldades das nossas vidas, diante de muitas circunstâncias, nós até duvidamos da presença de Jesus. Nós desistimos de muitas coisas. Nós não conseguimos controlar as nossas reações. Nós desistimos muito facilmente dos percalços da nossa vida diante de um obstáculo. Mas eu quero apresentar para vocês aqui algumas atitudes que fez com que Pedro andasse sobre o mar, sobre as águas. Isso serve para mim e serve para você também. A primeira atitude de Pedro é: ele reconheceu a voz de Jesus. Ele estava no barco, o barco sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, mas quando eles viram Jesus falou: não temas, sou eu. Pedro reconheceu a voz de Jesus. E Pedro falou: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou: vem. Agora, como é que nós reconhecemos ou conhecemos a voz de Jesus? Nós só podemos conhecer e reconhecer a voz de Jesus quando nós temos intimidade permanente com Ele. Se eu não tenho intimidade com Ele, como que Jesus vai falar comigo? E como é que eu distingo qual que é a voz de Jesus? Lá no Salmo 29, no capítulo 4, diz assim: a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então, nós precisamos ter intimidade para ouvir essa voz cheia de majestade. Em João 10, 27, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só reconhece a voz de Jesus aquele que anda com Ele, continuamente, buscando em espírito. Mas muitas vezes, nós ouvimos outras vozes. E muitas vezes essas vozes que nós ouvimos, elas nos desestimulam. Elas fazem com que nós desviamos dos nossos objetivos, das nossas metas.
ela tira a gente do foco. Isso acontece constantemente. Muitas vezes você vem no culto de terça-feira da vitória, ou vem no culto da libertação, e você está fazendo uma campanha de 7 terças-feiras, de 7 sextas-feiras, e aí você está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta semana, e aí você comenta com alguém que você está numa campanha, e ele pergunta, mas que semana que você está? Ah, eu já estou na quinta, eu já estou na sexta. Ué, mas Deus não te respondeu, não? São vozes estranhas que te tiram do foco. Você fala, é mesmo, né? Deus não liga para mim. As vozes estranhas vão te tirando. De quem são essas vozes? De amigos, de irmãos da igreja, dos nossos parentes, e muitas vezes até dos pastores. Ele fala, mas a sua fé está muito pequena. Você não tem fé, porque até agora Jesus não te respondeu. Como se Jesus fosse um self-service, onde eu vou lá, me sirvo e viro as costas e vou embora. E Jesus não é assim, ele tem a hora certa. Ele conhece a sua vida, ele conhece a minha vida. Jesus, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu. Ele sabe das necessidades de cada um. Às vezes você está para fazer um negócio e você compartilha o seu sonho com alguém. E as pessoas, não, esse projeto seu não vai dar certo. Você já investiu quanto? E aí você começa a detalhar o seu sonho para o outro. E aí ele começa o tempo todo a ficar gorando o seu projeto. Na minha vida profissional eu já vi pessoas que compartilhou o sonho dela com outro. Esse outro pegou a ideia dele, construiu o projeto, fez sucesso, e quando o outro percebeu, falou, mas esse projeto era meu. Ele falou, o problema é seu, não mandei você contar para mim. Então, os seus projetos, os seus sonhos, você tem que compartilhar somente com Deus, somente com Jesus. É por isso que eu digo, olhe só para Jesus. Não olhe para mais ninguém. A outra atitude de Pedro que é oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades que aparecem na nossa vida. Pedro viu a oportunidade de caminhar sobre o mar, e ele não perdeu essa oportunidade. Ele não mediu as consequências, porque ele reconheceu a voz de Jesus, e ele confiava em Jesus, e ele começou a caminhar. Ele não hesitou. As oportunidades, elas batem na nossa porta, e muitas vezes elas não voltam mais. E nessa mensagem eu quero compartilhar com vocês experiências de pessoas que utilizaram as 7 atitudes de Pedro e tiveram êxito nos seus propósitos. A oportunidade. Vocês já conhecem a história de Naamã, certo? Sim ou não? Naamã era um comandante sírio do exército. E numa das incursões do exército sírio, eles tomaram a Jerusalém. E nos despojos dessa guerra, dessa invasão, o que sobrou para Naamã? Sobrou uma menina judia, hebreia, de aproximadamente 15 a 17 anos, que foi trabalhar como escrava na casa de Naamã. Naamã era um comandante sírio, porém ele era leproso. A Bíblia fixa direitinho. Naamã era um comandante das forças sírias, do exército sírio, porém ele era leproso. Hoje, a gente não dá muito valor para os adolescentes, para os jovens. Mas desde aquela época eles já davam importância. Essa menina, por exemplo, foi provavelmente trabalhar como empregada doméstica. E aí eu fico imaginando que todos os dias Naamã chegava do trabalho e tinha que tirar aquele monte de faixa que enfaixava aquelas feridas com um pedaço de pele, de carne, e jogava aquilo dentro de um balde para que fosse lavado,
para que 2, 3 dias depois ele pudesse usar aquelas faixas. Mas a atitude dessa menina foi: eu não vou perder a oportunidade. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou para a senhora, a esposa de Naamã: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele seria curado. Ele seria curado. A esposa de Naamã também não perdeu a oportunidade e compartilhou com o marido. Naamã também não perdeu a oportunidade. Apesar de ele ter tomado caminhos de falar com o rei, que mandou uma carta para outro rei, ele foi ter com Eliseu, que mandou falar: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que serás curado. Então, não perca a oportunidade na sua vida. Muitas vezes uma oportunidade de trabalho é a oportunidade de comprar uma casa, de comprar um apartamento, de ter uma promoção. E às vezes nós ficamos exitosos e nós paramos. A terceira atitude, que ela é a mais importante de todas, que está presente nas outras 6, é a fé. Nós precisamos ter muita fé. A fé de Pedro fez com que ele andasse sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas se não tiver fé. Ninguém faz nada se não tiver fé. Olha o que a Bíblia diz: mas o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém verá a Deus. Olha o quanto que a fé, ela é um instrumento. A fé é um instrumento. Olha só, Pedro estava olhando para Jesus e ele caminhava sobre as águas. E a Escritura diz que ele duvidou e começou a afundar. Nós não podemos ficar olhando para o vento e para as tormentas. Nós temos que ter fé. Enquanto a gente olha para as adversidades, nós nos paralisamos. Jesus estende as mãos, assim como estendeu para Pedro, e nos socorre nas horas mais difíceis. Existem muitos momentos que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Ela tem que entrar em ação. O profeta Elias, que não sou eu, é aquele mais famoso do que eu, ele falou assim: sobre a minha palavra não vai chover e nem cair o quê? Orvalho. Ele não falou assim: sobre a palavra de Deus não cairá chuva e nem orvalho. Ele falou sobre a minha palavra. Sabe por quê? Porque ele tinha muita fé de que Deus ia ouvir aquilo que ele estava pedindo. Nós precisamos ter fé. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que teve muita fé. O cego de Jericó, que nós chamamos ele de Bartimeu, mas o nome dele não é Bartimeu. Bar é filho, Timeu é filho de Timeu. Então, a Bíblia não fala qual é o nome dele, mas nós convencionamos chamar ele de Bartimeu. Bartimeu, todos os dias ele ia para aquela rua, pedir esmola para que as pessoas passassem. Bartimeu, ele era cego, mas ele era extremamente inteligente. Quando as pessoas perdem a capacidade de um dos órgãos sensíveis, Deus faz com que os outros órgãos aumente a sensibilidade. E Bartimeu ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. A pergunta é: como é que Bartimeu sabia que Jesus era filho de Davi? Ele escutou. E ele também escutou que Jesus ia passar por lá. Ia passar naquele dia. E ele foi para aquela rua. E ele está vendo lá, ouvindo o barulho. Lá vem o barulho, um monte de gente conversando, falando, gritando. E quando chegou perto dele, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí entra de novo as vozes contrárias. A multidão falava para ele: cala a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto, está incomodando. Mas quanto mais ele falava, mais Bartimeu gritava. Mas teve um momento que Jesus se aproximou de Bartimeu, que teve um gatilho, que chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus chegou perto, ele mudou o chamado. Está escrito lá: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou. A palavra misericórdia mexeu com Jesus e mandou para chamar ele. E Bartimeu foi o quê? Ele foi salvo. Jesus não falou: esteja curado. Ele falou: a tua fé te salvou. Automaticamente ele foi curado. A fé dele, que foi o instrumento para ele salvar e para curar Bartimeu. A quarta atitude chama-se ousadia. Nós precisamos ser ousados no Espírito Santo. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ser ousados no Espírito Santo. Nós perdemos tantas oportunidades de falar de Jesus por onde nós andamos, porque isso falta ousadia para nós. Os discípulos ficaram com medo de Jesus, mas Pedro reconheceu a voz do Mestre e teve ousadia, e foi o único que não desperdiçou esta ousadia. Outro exemplo aqui de ousadia é com o próprio Pedro. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João estavam subindo ao templo, e quando ele estava subindo ao templo, ele deparou com um coxo, que era colocado todos os dias lá, pedindo esmola. E quando ele se aproximou, Pedro e João, do coxo, o coxo pediu dinheiro. Os apóstolos não tinham dinheiro. E o que eles falaram foi o seguinte: olha só, não possuo prata e nem ouro, mas o que eu possuo eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Ousadia. Teve ousadia. O mesmo Pedro e João foram presos quando eles estavam pregando naquela mesma região. E aí eles foram chamados para uma audiência no Sinédrio. E durante essa audiência no Sinédrio, eles respondiam com ousadia todos os questionamentos. E tanto os fariseus como os saduceus ficaram de boca aberta, porque eles ficaram sabendo que tanto Pedro como João, eles eram analfabetos, ou semi-analfabetos, que eles eram indoutos, sem conhecimento. Ele foi ousado. Mais ainda, nós precisamos sermos ousados em Jesus. Não adianta nós ficarmos contando as histórias daqueles que tiveram ousadia. Nós precisamos ser ousados, porque senão não vai dar certo as coisas que a gente procura. Sejam ousados. Olhe somente para Jesus. E a quinta atitude é a confiança. Pedro confiava em Jesus. Fé é acreditar e ter esperança que as coisas cedo ou tarde vai acontecer. Ter fé é crença e acreditar. Mas a confiança está relacionado a você acreditar em alguém ou em alguma coisa. O paralítico de Cafarnaum, o comandante foi estar até Jesus, pedir para que Jesus curasse um dos seus servos, e perguntou: você não precisa ir na minha casa,
Basta apenas uma palavra que ele será curado. É a confiança que ele tinha em Jesus. Se Pedro não tivesse confiança nenhuma em Jesus, ele não teria andado sobre as águas. A sexta atitude é coragem. O que é coragem? É ter uma moral forte perante um perigo. É correr risco. É ter bravura e intrepidez. O corajoso, ele tem medo, mas ele aprende a lidar com esse medo e enfrenta os perigos e sempre vence. Jesus não conta com pessoas medrosas. Ele não conta. Ele falou para Josué: seja forte e corajoso, eu vou com vocês. Josué era um soldado e ele era corajoso. Mas diante da batalha, o Senhor foi e deu um estímulo a ele. Você quer ver aqui um outro ato de coragem? Mas esta aqui é de extrema coragem, porque a pessoa poderia ser morta. A mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu com ela? Ela era tratada como maldita, como imunda. Ela não podia participar da sociedade. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Só que se ela entrasse no meio da multidão e descobrisse que era ela, eles iam apedrejá-la. Mas ela teve muita coragem. Eu imagino que ela deve ter se disfarçado, colocado as vestes talvez de um homem, porque ela falou assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Eu imagino aquela multidão cercada. Jesus andava cercado só de homens, um monte de homens, e ela foi se enfiando no meio daquele monte de gente, e ela foi lá e tocou as vestes. A coragem dela e a força, ela tão grande, que essa coragem e essa força moveu o coração de Jesus. Porque ao tocar as vestes, Jesus sentiu. Quando eu e você estamos cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e nós tocamos em Jesus, é nesse momento que Ele responde às nossas petições. Mas nós não podemos vir aqui de qualquer jeito. Eu entro na igreja de qualquer jeito e quero receber um toque de Jesus. Nós não podemos entrar aqui no santuário como se nós estivéssemos entrando num cinema para ver um show. Eu tenho que entrar aqui com um coração quebrantado, um coração que vem louvar ao Senhor, um coração que venha se humilhar perante o Senhor, principalmente quando nós entramos aqui para pedir. Eu já falei aqui anteriormente, nós somos o povo mais pidão que existe na face da terra. Não tem um culto que você não entra aqui que você pede. Sim ou não? Não ouvi, gente. Sim ou não? Por que nós pedimos? Porque nós sabemos que Ele pode o quê? Dar. Eu não vou pedir para quem não pode dar, vou perder meu tempo. Meu filho não vai pedir dinheiro para o vizinho, ele vai pedir para mim. Porque ele sabe que se for pedir para o vizinho não vai dar. Mas se ele pedir para mim, eu vou me compadecer dele e vou dar. É a mesma coisa, nós sendo filhos de Jesus, filhos de Deus. Então a mulher de sangue, ela teve essa coragem gigantesca. E a última atitude de Pedro foi o desejo. Ele viu que era, primeiro, ele reconheceu a voz de Jesus. Ele não quis perder a oportunidade. Ele foi ousado. Ele se encheu de fé, de coragem. E ele falou: agora é só exercitar o desejo. Ele desejou. Desejo, gente, é diferente de vontade. Porque a vontade, ela vem e passa, vai embora.
o desejo, enquanto a gente não concretiza, ele fica batendo, até a gente conseguir. Pedro teve o desejo. Nós precisamos aprender com Pedro, ter desejo de fazer o que nenhum outro homem fez. O desejo, nesse exemplo que eu vou dar, é um dos maiores exemplos que a gente vê na Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha morrido. A família de Lázaro, Maria e Marta, eles eram, mas muito, você não imagina o quanto muito, amigo de Jesus. Tanto é que Jesus se compadece da morte de Lázaro. E tanto Maria como Lázaro e Marta, elas tiveram um desejo muito forte de que Jesus estivesse lá para curar aquela doença. Mas Jesus não estava. A circunstância não deixou. E Lázaro morreu e foi sepultado sem a presença de Jesus. Então, em resposta a esse profundo desejo de Marta e de Maria, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Esse é o maior desejo que alguém pode ter, de ter um dos seus entes restituídos da morte. Então a gente precisa desejar as coisas. Eu preciso desejar estar aqui na casa do Senhor. Eu preciso ter vontade de estar aqui. Porque é só com Ele que a gente consegue as coisas. E para concluir, eu quero repetir as 7 atitudes. A primeira atitude é conhecer a Jesus, é ter intimidade com Ele. Nós não devemos desperdiçar as oportunidades que aparecem na nossa vida. Exercitar a nossa fé. Sermos ousados em Jesus. Confiar que somente Jesus pode nos ajudar. Temos que ter coragem e sermos firmes. Desejo de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Que Deus abençoe você que veio aqui nessa tarde, esse calor, mas aqui dentro está gostoso, né? Eu estou aqui fritando aqui em cima, mas tá bom. João foi jogado dentro da panela de óleo quente, porque eu não posso suportar aqui um calorzinho no paletó, né? Que Deus abençoe você, que você tenha 2026 repleto de felicidade, de conquistas. E eu queria fazer um ato profético aqui nessa tarde. Eu acho que tem tempo ainda, pastor Sandro? Tem, né? E viesse aqui na frente para a gente orar, para agradecer a Deus pelo ano de 2025. Muitas vezes nós ficamos sentados quando somos convidados a vir aqui para receber uma oração. A gente precisa aprender a tocar no altar do Senhor. Esse aqui é o altar do Senhor. Feche os seus olhos. Cadê os pastores? Estão aqui? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, para mais uma vez nós estarmos aqui diante do teu altar. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós sabemos que essas atitudes que Pedro teve, elas podem, Senhor, nos alcançar. Elas podem, Senhor, nos fazer mudar o rumo da nossa vida, para que nós possamos atingir os nossos objetivos, para que a nossa fé seja aumentada a cada dia, em nome de Jesus. Que tenhamos ousadia no Espírito Santo, que o Espírito Santo possa cobrir você com toda a majestade que há nele. Abençoa, Senhor, cada um aqui, que esse ano que começa daqui a pouco, daqui a algumas horas, seja um ano de paz, seja um ano onde que o Senhor vai derramar bênçãos sem medidas para cada um aqui, ó Pai.
O Senhor vai nos proteger, vai guardar as nossas casas, vai preservar os nossos empregos, vai preservar a nossa saúde. Que os teus anjos possam, Senhor, estar aos nossos lados, nos protegendo. Ó Deus, derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua compaixão, assim como o Senhor teve com todos esses personagens aqui da Bíblia, que tiveram seus milagres atendidos. Que cada coração aqui seja impactado, seja encontrado pelo Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo ano de 2025 que passou. Nós estamos vivos. As tuas misericórdias se renovaram em 2025 todos os dias. E te pedimos que ela venha se renovar durante todo o ano de 2026, até aquele dia que o Senhor vai voltar. Guarda nossas vidas. Que o Senhor possa conceder o desejo de cada coração aqui nessa tarde, Senhor. Que tenhamos uma passagem de ano na mais pura felicidade, na alegria com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, mas que nunca falte a tua presença. É esse o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Que vocês sejam felizes, que nós sejamos felizes. No nome poderoso de Jesus. E você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Ó, o pastor Jorge tem uma mensagem aqui para todos vocês. Vamos lá, nosso pastor, vamos lá. Olá, meus amados do coração, meu Deus, diáconos, conselheiros, mão amiga, legendários, todos vocês que estão aí, meu Deus, eu estou com lágrimas nos olhos. Deus abençoe vocês. Amém. Que seria da Igreja Batista Getsemane sem vocês? O que seria do meu ministério sem vocês, orando por mim, por minha família, pela pastora Glenda, pastora Daniela, Tiago, Isabela, Fabiana, Alisson, Aís, Amanda, Gabriel, Mel, o Zion e a Rafael. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, pelo carinho, pelas intercessões, pelas ofertas. Obrigado porque vocês acreditaram e deram todo apoio, muito mais do que eu merecia, do que nós merecíamos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Um abraço. E eu estou aqui intercedendo por vocês. Que o Senhor nos ilumine, os dê muito amor cada vez maior, transbordante, cheio de paz, de felicidade, de alegria que só Ele tem para vocês, só Ele tem para nós. E que aquilo que não aconteceu nesse ano, que termina hoje, breve Ele te dê. Porque o principal Ele já nos deu, que é a salvação eterna. E vamos estar com Ele um dia onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Portanto, anime-se. Anime-se. Vamos ter agora o culto às 18 horas e depois o outro das 21h30. Que Deus te guarde. Querida, queridão, se não aconteceu é porque ainda não chegou a hora. Que o Espírito Santo conforte vocês. Que o Espírito Santo os ilumine cada vez mais. E obrigado por tudo. Todos vocês. Sr. Elias, o Edgardo, o Sandro, o Citrângulo, o Wanderson Bezerra, Lucas Silva, todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Feliz Ano Novo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Também leva lá um livro, uma coisa para sua família. Leva lá. Deus abençoe. A Bíblia é o melhor presente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pastor.
a emoção do nosso pastor é a nossa emoção aqui, né? De perceber o carinho dele por nós e o amor que ele tem pela nossa igreja, né? E por Jesus. Então, é uma referência para nós, é um exemplo para a nossa vida. E nós temos que interceder, como eu faço, minha família faz, e eu creio que você faz também. Interceder por muitos e muitos mais anos de vida do nosso pastor, né? E de toda a sua família, de toda a casa dele, para que a gente possa seguir avançando, crescendo adiante para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Feliz 2026, com muita presença de Jesus, um relacionamento ainda mais próximo dele, ó, agarradinho com ele, juntos à mesa, juntos em todo lugar que você estiver e que nós estivermos, em nome do Senhor. Amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa tarde tão abençoada. Cada um que saiu da sua casa hoje e pôde estar aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, sendo grato a ti por mais um ano, o ano de 2025. Muito obrigado, ó Deus, pelas lutas, pelas guerras que travamos, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Estamos vivos para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus, e saímos daqui animados, alegres, fortalecidos, cheios da graça do Senhor, do contentamento que vem de ti, sabendo e tudo o Senhor está no comando, no controle, e no tempo certo, no tempo do Senhor, tudo virá, tudo acontecerá conforme a tua boa vontade. Assim nós oramos, ó, agradecidos no nome precioso e maravilhoso de Jesus, que o insondável amor de Deus, as doces consolações do seu Santo Espírito e a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, com todos da sua casa agora, e também com todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um pouquinho, cadê a criançada? Vem cá, estou vendo muitas crianças aqui, vem cá para a gente cantar o Jericó. Vamos lá, isso! Vamos todo mundo com alegria, vamos lá! Josué lutar em Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Do caos cerque os muros para mim, Jericó chegou. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Todo mundo de joelho aí, vamos lá. Ajoelha, pastor Jorge. E as muralhas. Assim, agora sim, ó.